Muita paz a todos. Nós temos aqui em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um pequeno comentário do capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis, itens 5, 6, 7 e 8, eficácia da prece. No item 5, Allan Kardec, ele transcreveu um trecho de Marcos, é Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz o seguinte: Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. Como é que podemos entender esta passagem transcrita por Allan Kardec? Será que tudo aquilo que pedirmos obteremos? É importante entendermos que tudo aquilo que pedirmos, nós diremos que obteremos ou não obteremos. Existe o sim e o não. Mas por quê? Tudo aquilo que pedimos de bens espirituais, nós obteremos com toda certeza. Os bens materiais, não é sempre assim. Por mais que peçamos determinados bens materiais, nós não recebemos. Nós só recebemos determinados bens materiais se for necessário naquele momento evolutivo que nós estamos vivendo. Se for necessário, nós obteremos. Se não for necessário, nós não obteremos. Vai depender da necessidade que tivermos. Agora, os bens espirituais, vamos receber sempre. Às vezes, nós podemos pedir a paciência nas provações da vida. Nós vamos obter, sim, mas os espíritos, e nem Deus, vai nos dar a paciência. Eles vão dar um direcionamento para que nós possamos exercitar esta qualidade, esta virtude, ou quaisquer outras virtudes. Nada nos é dado de graça. A vida, sim. Mas aquilo que nós temos que adquirir, é necessário fazermos o esforço. Paciência, resignação, comprometimento. É necessário o esforço próprio. E quando nós nos esforçamos, os benfeitores espirituais, eles nos ajudam para alcançarmos o objetivo. No item 6, Kardec escreveu o seguinte: há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é necessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo, através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. É muito interessante esse raciocínio aqui de Kardec. Como é que pode, se Deus sabe de tudo que nós necessitamos, por que nós temos que pedir? Eis a questão. É necessário pedir para nós ter o foco daquilo que nós desejamos. Se eu necessito ter paciência e resignação
diante das provas, é necessário exercitarmos esta qualidade. Se nós não exercitamos, não tem como os espíritos nos ajudar. Eles só podem nos ajudar quando nós temos o foco. Quando nós pedimos, é porque nós estamos interessados em adquirir aquela qualidade. Se nós não pedimos, é porque nós não estamos interessados. Como é que eles vão nos ajudar? Não tem como. Agora, em relação aos bens materiais, os espíritos também ajudam. Eles só ajudam nos bens essenciais à nossa vida. Nós, por exemplo, eu gostaria de ganhar na loteria. Por mais que peçamos, se não estiver na programação de vida ficarmos ricos, nós não vamos ficar. Não vai ser permitido pelas autoridades espirituais para que nós tenhamos essa aquisição. Então, bens materiais, nem sempre nós vamos obter quando pedimos. Os bens espirituais, desde que façamos esforço, nós vamos conseguir. A ajuda sempre vem. Então, é necessário pedir porque nós estamos interessados naquela qualidade moral. E quando nós pedimos, temos foco, nós vamos obter ajuda com toda certeza. Aqui, continua no item 6, Kardec escreveu o seguinte: há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Então, as leis de Deus, elas não se modificam com os nossos desejos, porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Por exemplo, a lei do trabalho é uma lei divina, é uma lei natural. Nós não conseguiríamos obter bens materiais sem o trabalho. É evidente que há aqueles que conseguem bens materiais com a desonestidade. Mas aí já é uma outra questão. Porque o Livro dos Espíritos nos ensina que trabalho é toda ação útil. Quando eu ajo com desonestidade, eu não estou trabalhando. E mais à frente, Kardec escreveu o seguinte: Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Então, tem uma vontade soberana que nos comanda. E mais à frente, no item 7. Será ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem. É evidente, aquilo que nós comentamos. E para finalizar, no item 7, o que Deus lhe concederá quando nós fazemos o pedido? Se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então, sempre receberemos paciência, resignação, força, coragem, mas não a solução dos problemas como desejaríamos. Muita paz a todos.